Era bonito ver a dona Lucy cuidando do seu jardim. O jardim da casa dela era, na verdade, no quintal, e da janela do meu apartamento, eu, os meus filhos e a minha esposa olhávamos e admirávamos a destreza, a paciência e o carinho com que a dona Lucy cuidava do seu jardim. E eu fico me perguntando, e já nos perguntamos várias vezes, quanta paciência, quanto cuidado, mas também quantas sementes e quantas mudas foram usadas para que aquele jardim cheio de flores e com árvores, com frutas, ele permanecesse tão vivo e bonito como sempre foi. Quando nós falamos de um jardim, quando nós falamos de vida brotando, nós não podemos desprezar a semente. A semente é o broto da vida. A semente, mesmo sendo imperceptível, mesmo abaixo do solo ou escondida na terra, ela é quem carrega a vida com ela. A Bíblia está cheia de histórias e de textos que falam de sementes. Salmo 126 diz que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Jesus deu a uma parábola inteira o título de a parábola do semeador, aquele que semeava entre os espinhos, entre as pedras, à beira do caminho e em bom solo também. A semente sempre fez parte da narrativa bíblica como algo muito importante para um projeto de vida. E é isso que é a semente. A semente é um projeto de vida, é o início de uma nova vida. Jesus nos ensinando sobre essa nova vida que começa de forma tão pequena e às vezes até imperceptível. Nos propôs uma parábola em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 30, e diz o seguinte: com que poderíamos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Quando nós lemos um texto como esse, nos deparamos com Jesus dando uma grande lição sobre o seu próprio reino. O seu próprio reino, ele sempre começará com uma semente. Não sei se você atentou para a parábola, mas a parábola nos ensina e nos explica que, mesmo sendo tão pequeno um grão de mostarda, a sua planta, a sua árvore, suas folhas, os seus ramos se tornam grandes o suficientes a ponto das aves poderem se acolher, se abrigar debaixo delas. E o que isso ensina para nós, para todo projeto de vida, para cada nova vida, ou para cada pessoa que deseja um novo projeto de vida e que carrega uma nova esperança, a semente não pode ser desprezada. E Jesus nos deixou claro que o Evangelho, a sua verdade, a sua palavra, é essa semente que pode parecer imperceptível. Em muitos momentos pode parecer até desprezível por algumas pessoas, mas na verdade, quando cresce, ela se torna uma árvore tão grande em que aves vêm se aninhar à sua sombra. Esse é o poder do Evangelho. Talvez você nunca tenha pensado no Evangelho dessa forma, mas infelizmente há um certo desprezo pelo Evangelho como uma mensagem de redenção. Pessoas desdenham da mensagem do Deus fraco, da mensagem do Deus que morre numa cruz. As pessoas desdenham da verdade a respeito de um Cristo que manda oferecer a outra face. O Evangelho é assim, uma pequena semente que, quando plantada no coração de alguém, produz algo grandioso. O Evangelho é assim, é a semente para uma nova vida. E não há ninguém que, desejando viver ou ter uma nova vida, possa encontrá-la, senão por meio do Evangelho, que anuncia Cristo como Redentor, que anuncia a sua obra morrendo, ressuscitando, sendo assunto aos céus. Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não há ninguém que, não enxergando, não vendo e não tendo essa semente brotando em si, consiga viver essa nova vida e essa nova esperança. Eu quero dizer para você hoje que os novos hábitos
prometidos para o início de um ano, que todo o esboço e todo o projeto e o planejamento de vida que você fez, que inclua estratégias, hábitos, práticas, costumes e tudo o que você deseja fazer para mudar, não pode te mudar. O coração do homem é duro demais. O coração do homem é mau para conseguir experimentar desta graça, senão por meio de uma pequena semente chamada Evangelho. Você que deseja uma nova vida, você que deseja seguir por um novo e vivo caminho, você que precisa aproveitar uma oportunidade, ou que Deus tenha te dado a oportunidade de trilhar e percorrer um novo caminho. Hoje eu tenho uma mensagem para você. Esse Evangelho, desprezado por tantas pessoas, o apóstolo Paulo chega a falar que o Evangelho é para muitos uma loucura. Essa mensagem do Deus que se faz homem e morre por nós e vence a morte e voltará para nos buscar, é uma mensagem desprezada por tantas pessoas, mesmo com aparência desprezível, mesmo com uma aparência insignificante, mesmo com uma aparência pequena demais. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Para o projeto de uma nova vida, semear é muito importante. E a pergunta é, essa semente do Evangelho já caiu no seu coração? Será que o maligno, de alguma maneira, já roubou essa semente de dentro de você? Será que essa semente foi sufocada por algo? Ou será que essa semente não encontrou raízes para se firmar na terra? Hoje é um bom dia, uma boa oportunidade para que a palavra de Deus, por meio de Jesus Cristo, no Evangelho do Senhor, entre no seu coração e te dê uma nova vida. E sabe o que acontece quando o Evangelho entra? Sabe o que acontece quando essa semente encontra um lugar propício, um ambiente favorável? Quando Deus planta a semente do Evangelho nos nossos corações? Me permita citar novamente a minha querida Dona Lucia, minha vizinha. Um belo jardim de flores e frutos, cores, imagens que impressionavam. Com muita paciência, destreza, o agricultor garantirá que essa semente brote e se transforme num lindo jardim na sua vida. É o que eu vi da janela da minha casa. É o que eu vi acontecer na minha vida e na vida de muitas pessoas. O Evangelho, a semente do Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho que é a mensagem de Cristo, o Salvador, pode transformar o seu coração, terra árida, seca e dura, num bonito e cuidado jardim. Que Ele te abençoe ricamente, que no dia de hoje, essa semente, ela encontre o seu coração e Deus, por sua graça, faça brotar e te transforme nesse lindo jardim regado do Senhor. Para um projeto de uma nova vida, semear é importante. E a semente do Evangelho é o que faz tudo começar. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.